Ei, amores! Estamos aqui para mais uma videoaula para a gente continuar o nosso assunto de ângulos, ok? Na nossa videoaula anterior, nós trabalhamos um pouquinho sobre a parte inicial de ângulos, relembrando um pouquinho o que é um ângulo, seus elementos, não é isso? Medida de ângulo e classificação. Só para a gente dar uma introdução, o ângulo, ele é uma abertura gerada por dois segmentos de reta que tiveram mesma origem. Essa origem a gente chama de vértice, certo? E o ângulo, ele tem alguns elementos. Ele tem vértice, ele tem lados, ele tem nome e ele também tem sua classificação. Dentro da classificação de ângulos, nós vimos ângulo reto, que é exatamente um L, significa 90 graus. Nós vimos ângulo de meia volta, que é metade de um círculo, também chamado de ângulo raso, que tem 180 graus. Nós vimos o ângulo de uma volta completa, 360 graus. O ângulo nulo, 0 grau. E também vimos o agudo, quando ele é mais fechado, ele é menor que 90 graus. E vimos também o ângulo obtuso, quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, que é aquele ângulo de formato mais aberto, ok? O assunto de hoje também trata de ângulo, mas nós vamos nos prender mais à unidade de medida que a gente usa na hora de medir um ângulo, que é o grau. Dentro deste assunto, nós temos dois submúltiplos do grau, que são minuto e segundo. Ok? Então, na aula de hoje, nas explicações, nós vamos entender os submúltiplos do grau e como trabalhar com esses submúltiplos. Vem comigo. Beijo! No nosso item 2 do capítulo 4, ainda falando sobre ângulos, nós vamos aprender um pouquinho sobre os submúltiplos do grau. Tá bom? Para iniciar isso aqui, vamos entender quem são esses submúltiplos do grau. Nós temos dois submúltiplos. Nós temos os minutos, vou circular aqui, ó, minuto e segundo. Importante saber que o minuto, ele vai ser representado com uma vírgulazinha em cima do número. Deixa eu aproximar para vocês verem, ó. Aqui ele nos dá a seguinte informação, que 1 grau é igual a 60 com essa vírgulazinha em cima, significa minutos. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. É como se fosse uma hora, só que não é hora, tá, gente? Nós estamos falando de ângulo, então nós estamos usando o grau. Então, 1 grau é igual a 60 minutos, beleza? E 1 minuto, isso aqui vocês já sabem, é uma informação já conhecida. Uma vírgulazinha é minuto, então 1 minuto é igual a 60 com essas duas vírgulazinhas. Essas duas vírgulazinhas, elas são chamadas de segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Voltando, 1 grau é o mesmo que 60 minutos e 1 minuto é o mesmo que 60 segundos, tá? Então, esse assunto aqui está na página 82 do nosso livro 1 e é a nossa continuação sobre ângulos. Trazendo aqui, então, para a folha, os submúltiplos do grau, quem são? Os minutos, representados com uma vírgulazinha, e os segundos, representados com duas vírgulazinhas. Essas duas informações aqui são muito importantes para a gente entender esse conteúdo. Essa informação diz o seguinte, que 1 grau é igual a 60 minutos e que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, com essas informações, a gente consegue fazer algumas transformações com medidas de ângulo, tá? Como que se dão essas transformações? Para isso, a gente tem que memorizar essas duas tabelinhas aqui, tá bom? A tabelinha do grau para o minuto e do minuto para o grau, como é que ela funciona? Se eu quero transformar uma medida que está em grau e eu quero transformar ela para minuto, eu vou fazer o cálculo que é multiplicar por 60. Agora, se eu quero fazer o contrário, se eu quero pegar o que está em minuto e transformar em grau, aí o cálculo é dividir por 60, tá? De novo, grau para minuto
multiplica por 60. Minuto para grau, divide por 60. E se eu quero transformar minutos em segundos, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero transformar segundos em minutos, eu vou dividir por 60. De novo, minuto para segundo, multiplica por 60. E, ao contrário, segundo para minuto, faz a operação inversa, que é dividir por 60. Tá bom? Então, vamos resolver alguns exemplos usando essas duas tabelinhas aqui. Primeiro exemplo, 240 minutos são quantos graus? Vamos nos atentar ao enunciado. Eu quero saber quantos graus tem dentro de 240 minutos. Então, eu vou usar a tabela que transforma minuto para grau. Qual é essa tabela? Ó, minuto em grau é a primeira tabela. E o que eu tenho que fazer para transformar minuto para grau? Eu tenho que dividir por 60. Então, essa quantidade 240 aqui, eu vou dividir por 60. Tá bom? Pega 240 e pensa, quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? Ou seja, que número que eu vou multiplicar por 60 que vai resultar em 240? Esse número é o 4, tá? 4 vezes 60 dá 240 exato, não sobra nada. Então, minha resposta já está dada. 240 minutos são quantos graus? Resposta, são 4 graus. Beleza? Bem facinho essa questão. No exemplo B, 7 graus são quantos segundos? De novo, hein? 7 graus são quantos segundos? Observe aqui em cima que nenhuma dessas duas tabelinhas me fala como transformar grau em segundos. É o que eu quero, ó. Eu quero saber graus em segundos. Não tem essa informação aqui. Mas tem a seguinte informação, dos minutos e dos segundos. Eu tenho como transformar o grau em minuto, certo? Olha bem, eu consigo transformar grau em minuto. Não tem como eu transformar grau direto para segundos. Eu preciso passar por essa ponte chamada minutos. E para eu transformar grau em minutos, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 60. Depois que a medida já estiver em minuto, aí eu consigo transformar em segundos. Então, o primeiro passo dessa questão, você vai transformar 7 graus primeiro para minuto e do minuto você vai transformar para o segundo. Como é que eu transformo grau em minuto? Ó, a primeira tabelinha aqui, ó, grau em minuto, multiplica por 60. Então, eu vou pegar o 60... e vou multiplicar por 7. É mais fácil colocar quem tem mais algarismos em cima, tá bom? Então, eu vou pegar o 60 e multiplicar por 7, que é a mesma coisa que 7 vezes 60, tá, gente? 7 vezes 0 é 0. E 7 vezes 6, 42. Então, eu achei 420 o quê? O que esse 420 é? Ele é, ó, minuto, porque não tem como eu transformar para segundo direto. Primeiro eu tenho que passar pelos minutos. Agora que eu tenho 420 minutos, eu consigo transformar para segundos. Vamos para a segunda tabela. Eu tenho 420 minutos e eu quero transformar em segundos. Qual cálculo que eu vou utilizar? Também multiplicar por 60. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 60. 420 vezes 60. 0 vezes qualquer coisa dá 0. E o 6 vezes 0, vou eliminar aqui as unidades, dá 0. 6 vezes 2 dá 12. Sobe 1 aqui no 4. 6 vezes 4 dá 24. 24 mais 1, 25, ó. Somando isso aqui, não vai ter espaço para eu somar aqui. Vou somar aqui do lado, tá, pessoal? 0 mais nada, 0. 0 mais nada, 0. 0 mais 2, 2. 5 mais nada, 5. E 2 mais nada, 2. Deu 25.200
Aí sim já virou segundos. Então, essa questão aqui, eu tive que multiplicar 2 vezes por 60. Primeiro, multipliquei por 60 para transformar em minuto. Depois, esses minutos multipliquei por 60 para conseguir transformar em segundos. Essa daqui é a resposta para a letra B. 7 graus tem 25.200 segundos.